geopoliticamente falando, os Estados Unidos eles estão colocados com acesso às 2 maiores rotas de navegação do mundo. Até 1990, a maior rota de navegação era do Atlântico Norte, entre Estados Unidos e Europa, né? O maior fluxo de navegação. 91, isso muda e vira o Pacífico Norte. Só tem um continente, um lugar na Terra que tem acesso aos 2 oceanos. Estados Unidos. América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a geopolítica ou a geoeconomia do mundo. E só que você dominar de 2 lados isolados sem você transitar, né, de um lado para o outro, não é a mesma coisa. Então, os Estados Unidos estão numa posição muito privilegiada. E aí, com esse raciocínio, não dá para não trazer a Groenlândia. Porque, veja que curioso, então. O que ele falou sobre a Groenlândia? Ele falou que ele quer comprar a Groenlândia. Ah, tá. Algo que tem histórico, né? Porque eles compraram a Várias Louisiana vezes, dos franceses, várias vezes. compraram a Alasca dos russos. Né? Os Estados Unidos dobra de tamanho quando ele compra a Louisiana. E a Louisiana é o território mais rico que dá o fundamento geopolítico da riqueza econômica americana. A bacia do Mississippi. Isso. A bacia do Mississippi sobreposta a maior terra contígua arável do mundo, que é o Midwest. A Louisiana é lá embaixo, perto do México. Não é essa Louisiana. É o meio a oeste. Louisiana era um território inteiro chamado que era o Midwest americano inteiro. Era dos Que é o meio, franceses. aquele centro dos Estados entendi. Unidos. E aí, então, você tem 2 coisas. Uma bacia navegável sobreposta à maior quantidade de terra arável contígua do mundo. Insano, então. Foi Isso. muito... Temperada, de clima temperado. Isso não é qualquer coisa. E aí, quando eles compram isso, aí vem uma riqueza agrícola jamais vista, como a infraestrutura dada. Não tem que construir imigrantes, segunda pista, terceira pista, não tem que atravessar a Serra do Mar. É navegação fluvial, que é a mais barata de todas, dada por Deus. E aí, então, isso faz dos Estados Unidos ser a grande potência econômica. E aí ele comprou, então, e os Estados Unidos dobra de tamanho nessa hora. E depois ele vai comprar o Alasca. E aí quando ele compra o Alasca, todo mundo acha que aquilo foi um grande fracasso. E óbvio que não. Por exemplo, o que faz os Estados Unidos ser maior que o Brasil é o Alasca. Os Estados Unidos continental, ele é menor que o Brasil. O que faz, aí quando você adiciona o Alasca, os Estados Unidos fica maior que o Brasil. Não que isso seja a única referência, mas cresce de tamanho e coloca ali numa divisa de um estreito de passagem do lado dos russos. Num lugar também importante e estratégico. O Alasca é lá em cima, acabei de olhar. Colocado com o Canadá, separado, assim. E que Do tirou lado os do russos Canadá. da América do Norte, né? Porque se tivesse comprado o Alasca, eles estariam lá. Isso. Na verdade, quando os americanos chegam na costa oeste, já tem fortes russos do lado de São Francisco. Eles já estavam chegando. E então, comprar o Alasca também coloca mais uma barreira, mais um buffer de separação da influência que os russos pudessem chegar. É o War purinho, gente. É só botar ali, ó. Não é? Mas no War, quem tá acostumado a jogar é Vladivostok Isso, já ataca o Alasca. sabe, Exato, então. Exatamente. E aí, então, tá bom. Então, você tem esses 2 históricos de compra de território. E aí você tem a discussão da Groenlândia, que ela acontece em 1800 e pouco. Quando se compra o Alasca, se fala de comprar a Groenlândia e a Islândia. Só que naquela época os americanos, eles não eram poderosos como são hoje. Quem eram os mais poderosos eram os europeus. Sim. E comprar a Islândia e a Groenlândia era bater de frente diretamente com os europeus. E eles não estavam prontos para essa briga, então recuaram e tal. E não acontece nada. Depois isso vai voltar em 1910 e em 1946. E aí o Truman faz uma oferta de 100 milhões de dólares, se eu não estou enganado, em 46 para comprar a Groenlândia. E naquela época a Dinamarca não quis. E aí, 2019, 20, o Trump traz esse assunto de volta e agora trouxe de novo. Quero comprar. Ou seja, não foi agora que ele trouxe o assunto de volta. No primeiro mandato dele ele já falou sobre disso. Ele já falou. E óbvio, ele tá... Não é ele, né? Tem gente falando para ele, falando assim, ó... Estão trazendo grandes assuntos da fundação, da estrutura, da base dos Estados Unidos. Tipo, o Panamá, acesso ao mar, acesso aos 2 lados,
é acesso à Groenlândia. Então estão falando de coisas muito básicas para ele, e ele tá falando, tá bom, então vamos ter isso, por que a gente não tem? E óbvio que se os Estados Unidos tiver, né? Imagina assim, vamos fazer um cenário hipotético, porque isso não vai acontecer. Mas se os Estados Unidos controla o Panamá, que não é necessário, mas tá bom. Ele quer controlar o Panamá, ele controla o canal, ele tem o Canadá e tem a Groenlândia. Os Estados Unidos se torna o maior território do mundo disparado. Os Estados Unidos está posicionado com acesso às 2 maiores rotas de navegação do mundo e está posicionado para tomar e acessar a 3ª rota. Que é do Ártico. Isso. Só vai existir um continente na Terra que vai ter acesso às 3 maiores rotas. Por isso que ele quer o Alasca, então. Isso. Não, o Alasca já tá lá. A Groenlândia. Ele quer a desculpa. Groenlândia e o Canadá, né? Uhum. Se você olhar para o Ártico de cima, né, da Terra, e aí você vai ver que você tem 3 e 3. Então você tem, tipo, sei lá, Noruega, Suécia, Rússia, e aí você tem Groenlândia, Canadá e Estados Unidos desse lado. Ele pegaria esse lado inteiro. Esse lado inteiro seria americano. Então os Estados Unidos seria o continente que tem acesso às 3 maiores rotas de navegação do mundo. Ninguém tem, não tem como ter isso, porque é onde você tá, é o lugar que você tá e que deixa você ter isso. Isso é muito surpreendente, por quê? Com o degelo do Ártico, está surgindo 2 novas grandes rotas, a passagem do Noroeste e do Nordeste. A do Nordeste ela passa por cima da Rússia e a do Noroeste passa por cima do Canadá. Pra você ter uma ideia, a passagem que vai por cima da Rússia, ela vai diminuir de 12 mil milhas náuticas, uma viagem de Roterdã, na Holanda, para o Japão, que é por volta de 12 mil milhas náuticas, para 5.500 milhas náuticas. Nossa, menos da metade. E sem 40%, 50% quase de diminuição. E sem ter que passar por pontos que devem ser mais caros, né? Passando por Suez, Gibraltar, o Estreito de Malaca. Você não vai pagar, mas Suez você vai ter que pagar. E vai custar uma grana. Aí, olhando para o ponto de vista estratégico, a gente falou da última vez que a Lua é a Taiwan da Terra. E por que Taiwan, Cuba, Crimeia e a Lua são importantes? Porque são ilhas estratégicas localizadas em lugares de acesso, de entrada e saída de pontos importantes. O que é a Groenlândia? A maior ilha da Terra, não continente. E aí tem uma discussão, mas o que faz um lugar ser um continente? América do Norte ou as Américas, se bobear, é uma ilha, né? Qualquer coisa na Terra é uma ilha, a Austrália é uma ilha, mas é uma ilha continente. A Groenlândia não é uma ilha continente, é uma ilha gigante, a maior ilha do mundo, localizada na entrada dessa nova passagem. E isso vale muito.